Se inscreva no canal Fiel até o fim, deixe seu like e ative o sininho das notificações e comente. Obrigado por assistir. Deus te abençoe. Apocalipse 12, 7. Está escrito assim: Anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo e do seu povo. No versículo 7, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois ele foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai aos céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Essa questão do pouco tempo lhe resta, aqui Apocalipse 12, do versículo 7 até o versículo 12. Esse texto nos fala do tempo que Satanás foi expulso do céu, e de uma peleja, de uma batalha que até hoje nós temos essa batalha, não nos céus como foi naquele dia, mas hoje na terra. Naquele dia, quando Satanás é expulso dos céus, a peleja era ali no céu. Hoje, essa peleja é na terra. Por isso que aqui diz: ai da terra, porque desceu até vós Satanás cheio de cólera. A gente sabe que se houve peleja no céu, imagina aqui nessa terra. Se lá no céu, aonde não tem nada que se corromper, houve corrupção por parte de Satanás, ele se corrompe. Mas Satanás não era Satanás. Satanás era um anjo de luz. E sendo um anjo de luz, ele se corrompe aonde não havia nada para se corromper, porque no céu tudo é perfeito, tudo é criado com perfeição. No céu não há nada com que se corrompa, nada. Mas esse anjo, ele dentro de si, ele se corrompe. Então ele deixa de ser anjo de luz e passa a ser anjo das trevas. E ele é expulso dos céus, porque não pode haver iniquidade alguma nos céus. A partir do momento que houve corrupção no coração de Satanás, aonde ele, com orgulho, queria ser mais que Deus, queria estar acima de Deus, né? E ele passa a travar ali uma batalha onde ele peleja ali com anjos nos céus, e ele consegue corromper, depois de estar corrompido em seu coração, ele consegue corromper a terça parte de anjos, que também foi lançado, né, para fora ali dos céus, para a terra. Foi lançado Satanás e os seus anjos. Então, a gente entende que a palavra de Deus aqui em Apocalipse, ela está dizendo que ai da terra. Por que ai da terra? Porque esse acusador dos nossos irmãos, Satanás, a antiga serpente, hoje trabalha para corromper essa nação. Assim como no tempo em que Jesus teve o seu ministério e ele foi perseguido, né, pelo diabo, o diabo tentou Jesus no deserto, e quando Maria estava grávida de Jesus, né, a gente vê que Maria e José teve que sair do Egito, teve que sair ali de Jerusalém. Eles saíram da sua terra, depois voltaram, porque Maria era perseguida por causa do filho que ia nascer, por causa de Jesus. Então, assim como perseguiu a Jesus naquele tempo, o diabo hoje persegue a igreja. Por isso que o cristão, ele é perseguido. O diabo, ele trabalha contra a igreja, o povo de Deus. Ele trabalha para corromper o cristão, como ele conseguiu corromper a terça parte de anjos nos céus. E a gente fica imaginando, porque se no céu não havia nada com que se corromper, eu quero estar explicando isso aqui com palavras simples, para que você possa estar entendendo, né, o que aconteceu e tem acontecido nesses dias, onde que Satanás
trabalha para corromper a nação, trabalha para destruir, sabendo que pouco tempo lhe resta. Não resta muito tempo para ele, então ele tem trabalhado incansavelmente para destruir a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, para destruir o ser humano, né? O cristão, principalmente aquele que assumiu a sua fé em Cristo, aquele que entregou a vida ao Senhor Jesus. Assim como ele, né, perseguiu a Jesus, assim como ele perseguiu, né, nos dias ali do ministério de Jesus, assim como foi naqueles dias onde que Jesus foi até chamado, né, de maioral dos demônios. Eles falaram que ele expulsava demônio por Beelzebul. Quer dizer, Jesus foi perseguido, Jesus veio fazendo bem, veio libertar um povo, só fez o bem, só falou a verdade, não se achou nele iniquidade alguma, jamais encontraram alguma coisa do que pudesse acusá-lo. E mesmo assim, até no deserto, a gente vê que 40 dias Jesus jejuando ali, estando no deserto, depois de batizado, sendo levado ao deserto pelo próprio Espírito Santo, foi tentado pelo diabo. Então, se o próprio Senhor Jesus foi tentado, imagina nós. Então, nós precisamos entender que se no céu não havia com que se corromper, imagina nessa terra, porque nessa terra tem muita coisa que leva o ser humano a se corromper. Prostituição, vícios, pensamentos, mentira, engano, poder, dinheiro, engano, muitas coisas nesse mundo, e que procede tudo isso do coração, do desejo do homem, né, dos pensamentos do homem, procede de dentro e dá lugar para que o diabo possa estar junto. Imagina, pessoal, nos dias de hoje, com tanta coisa nessa terra para levar o homem à corrupção, trazendo desejos ao coração do homem para que se corrompa, se tornou ainda mais fácil para Satanás pelejar contra a igreja de Cristo, contra o ser humano, contra o cristão. Devido a essas coisas, às circunstâncias. Por exemplo, eu vou dar exemplo de uma aqui, que o próprio Senhor Jesus citou em Mateus 24, que nos últimos tempos estariam acontecendo, que o amor de muitos se esfriaria, porque o amor se esfriaria, a iniquidade aumentaria, né, com o multiplicar do conhecimento, né? E hoje a gente vê que esse multiplicar do conhecimento, quer dizer, aonde que a ciência avançou, e por ter esse conhecimento por parte do homem, ter avançado, se esfriou. Hoje a gente vê que a tecnologia, ela tem tirado o tempo do homem, a tecnologia, ela tem o seu lado bom, né? Mas também tem o seu lado complicado, né? Que é como o caso da internet, WhatsApp, Facebook. Hoje você, em qualquer lugar, você tem acesso àquilo que você quer ver, àquilo que o seu coração deseja. Então, o tempo do ser humano tem sido abreviado, e as pessoas, muitas das vezes, diante da correria, diante das circunstâncias, ela vive envolvida com tantas coisas, e o tempo passa tão rápido, e às vezes ela não percebe, né, em tudo que está à sua volta, em que realmente, né, está sendo benéfico para ela ou maléfico, onde que ela não tem conseguido, muitas das vezes, discernir entre o certo e o errado, e acaba deixando a desejar, onde que muitas coisas que ela faz está dando lugar para que o diabo venha estar pelejando contra a vida dela e levando ela a estar perdendo a salvação, levando ela a estar fazendo os desejos do diabo. Então, eu quero estar falando sobre isso, porque nós estamos vivendo os últimos tempos e tem sido muito difícil. E a pergunta de muitas pessoas hoje, na situação que está, é com relação ao fim dos tempos, o que vai acontecer, o que tem acontecido. Aqui a gente pode ver algo que nos ensina muito com relação a isso. Há muitas perguntas de pessoas que dizem assim: Deus sendo bom, como que ele vai criar algo tão ruim que é o diabo? Eu posso afirmar para você, diante desse texto, né, que nós lemos aqui em Apocalipse, que Deus não criou o diabo. Deus não criou nada ruim. Tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é bom. E você voltaria a estar me perguntando por que se Deus criou tudo bom, por que existe o diabo? O diabo passou a existir diante de um desejo que nasceu no coração dele, porque o diabo era um anjo de luz. Quando Deus criou ele não era a antiga serpente, ele não era o anjo das trevas, ele não era um anjo caído, ele era um anjo, né, que Deus criou para o seu louvor, que Deus criou um anjo de luz, um anjo bom, para estar ali, né, no reino dos céus, né, para estar, foi criado, como tudo foi criado, para a honra e glória do nosso Deus.
Então, ele foi criado bom, a exemplo do homem. O homem, Deus não criou o homem mau, o homem que se tornou mal. Então, a gente vê que o mal, ele procede de uma fonte. As coisas más e aquilo que acaba se corrompendo e se tornando mal, não foi porque Deus criou. Ele tem, uma origem, e a origem do mal procede do coração, dos desejos malignos, não que Deus criou, mas que o homem em seu coração deseja. Veja bem, quando Deus criou o mundo, colocou ali Adão e Eva, depois de Adão e Eva a gente vê nos dias de Noé, já vamos ali para os dias de Noé, passado pouco tempo, Deus olha ali dos céus e vê a terra, e ele se arrepende de ter feito o homem. Por que Deus se arrependeu de ter feito o homem? Porque o próprio Deus disse que o homem tinha se tornado mal. O homem se torna mal. Quando o homem se tornou mal, Deus se entristeceu de olhar e ver a sua criação perfeita, aquilo que foi criado à imagem e semelhança de Deus, se corrompendo, se tornando mal. Porque Deus não tinha criado o homem à sua imagem e semelhança para se corromper, para se tornar mal. Mas o homem estava se corrompendo, prostituindo, como nos dias de Noé, casando e dando-se em casamento, comiam, bebiam e tão pouco davam ouvidos, à palavra, aos ensinamentos do Senhor. E Deus disse que arrependeu de ter criado o homem, queria dar cabo de todo o homem, porque ele tinha se corrompido. Mas ele olha e vê o justo Noé. Então ele decide poupar Noé por causa da sua justiça. Aí a gente já pode ver que Deus não criou o homem mau, Deus não criou o diabo, Deus não criou nada mal. Muitas e muitas pessoas vivem batendo nessa tecla. Por que Deus criou o diabo? Por que tem tanta coisa ruim no mundo? É proveniente do coração e dos desejos do próprio homem. Sabia, Satanás se tornou quem ele se tornou, a antiga serpente, o diabo, o dragão, como fala aqui em Apocalipse 12, porque ele se corrompeu. Ele não foi criado assim. Ele não foi criado para ser assim, como o homem não foi criado para ser mau, como o homem não foi criado para perecer. E uma outra pergunta que não se cala, muitas pessoas se fazem, então por que Deus não acabou logo com o diabo? Vai chegar um tempo, porque tudo que Deus criou, ele criou para o bem, tudo que ele criou perfeito, para fins e propósitos. Então há um tempo para tudo, como Eclesiastes 3 fala, há um tempo para tudo. Então há um tempo para chegar ao fim do diabo. Deus vai colocar um fim tanto na maldade do diabo, quanto também na maldade do homem. E Deus está dando com isso tempo. Não muito tempo, aqui fala que o tempo do diabo é breve, ele tem pouco tempo lhe resta. Porque a gente sabe que o Senhor virá e com o sopro de sua boca ele vai destruir Satanás e também os seus anjos. E a gente sabe também que haverá uma separação entre o justo e o ímpio, o que serve e o que não serve a Deus. Há uma separação, haverá uma separação, como Jesus falou que no reino de Deus vai ser colocado um à sua direita, o outro à sua esquerda. As ovelhas à direita e os bodes à esquerda, uns para a salvação, outros para o horror eterno, para a destruição, banidos da face do Senhor Deus. Então tudo tem um propósito e tem um tempo. Não só porque o diabo se corrompeu, que Deus estaria acabando com ele de vez, mas com um tempo Deus vai colocar um ponto final em tudo. Mas entenda, ainda que Satanás existe, e ainda que ele foi lançado dos céus, como falou nesse texto de Apocalipse, ai da terra, porque desceu até vós Satanás cheio de cólera, entenda uma coisa, Deus nos deu autoridade para lutar contra Satanás. Satanás não tem poder algum sobre a vida daqueles que têm uma aliança com Deus, daqueles que têm comunhão com Cristo, daqueles que entregaram a sua vida a Cristo, daqueles que andam no caminho. Então as pessoas não precisam temer o diabo, uma vez que elas obedecem a Deus. A gente vê no livro de Tiago, capítulo 4 ou capítulo 5, vou estar conferindo aqui agora, a palavra de Deus diz que, ali no livro de Tiago, que sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então quem se sujeita a Deus e resiste o diabo, não precisa ficar com medo do diabo. Não precisa temer o diabo.
Porque o diabo é mau, porque o diabo veio para tentar, porque o diabo veio para roubar, como João 10,10 diz, que ele veio para roubar, matar e destruir. E o Senhor Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então aí há uma separação, onde que nós temos, autoridade sobre o diabo e também acabamos por dar autoridade ao diabo para agir quando não sujeitamos a Deus. Se sujeitamos a Deus, Deus estará operando sobre nós, Deus será Senhor da nossa vida. Mas se não sujeitarmos a Deus, claro, que ainda que a pessoa não concorda com isso, mas automaticamente, se ela não se sujeita a Deus, ela vai sujeitar o diabo, porque não tem como servir a dois senhores, Pode agradar um e aborrecer-se do outro. Então, a pessoa ou serve a Deus ou serve o diabo, não tem meio termo. Com Deus é sim, sim, não, não. O que passar disso procede do maligno. E a gente entende que se sujeitarmos a Deus, não temos que ficar preocupados se o diabo existe, se o diabo deixa de existir. Nós só temos que ter uma preocupação em vigiar, em viver uma vida reta com o Senhor Jesus. Não temos que preocupar se Deus permitiu isso, Deus permitiu aquilo. Só temos que preocupar em procurar fazer a vontade de Deus. E não ficar como muita gente murmurando, reclamando e falando, por que Deus criou o diabo? Por que Deus criou isso? Por que Deus não fez isso? Como eu volto a falar, como eu falei antes, que Deus não criou diabo, Deus criou anjo. Deus não criou homem mau, mas o homem se corrompe. Então, é questão das nossas escolhas. Nós precisamos usar de sabedoria para poder vencer. E principalmente agora, no tempo do fim, porque pouco tempo resta. Jesus está voltando, Jesus está às portas. A qualquer momento Jesus pode voltar para arrebatar a igreja. E ele fala ali que vão estar dois no campo, um será levado, o outro será deixado. Então, a gente sabe que na volta do Senhor Jesus, no arrebatamento da igreja, um vai ser deixado, o outro vai ser levado. Mas eu não quero falar do arrebatamento aqui agora. Eu vou estar fazendo um vídeo sobre o arrebatamento, vou falar sobre o arrebatamento. Deus colocou no meu coração sobre fazer vídeos sobre o tempo do fim, do Apocalipse, sobre o arrebatamento, a volta de Jesus, quando vai se dar, como que vai ser, se vai ser antes da tribulação, da grande tribulação, ou depois da grande tribulação, em que época que vai ser, ainda que nós sabemos que o próprio Senhor Jesus disse que ninguém sabe, só o Pai, ninguém sabe, ele virá como um ladrão. Mas eu digo com relação se vai ser antes, pelos sinais, se é antes da grande tribulação, se é depois, em que época podemos estar esperando ali, porque ele fala que será como nos dias de Noé, quando ele vier. Então a gente precisa saber tudo isso. Mas voltando aqui para essa questão da onde que o anjo de luz se torna o anjo das trevas, se torna a antiga serpente, dragão, como é falado aqui em Apocalipse 12, que ele é expulso dos céus e lançado sobre a terra. A gente pode ver aqui em Tiago, que diz isso, em Tiago capítulo 4, no versículo 7, diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então é isso aí. Se a gente se sujeita a Deus, o diabo vai fugir. Você não tem que ter medo do diabo, você não tem que ficar preocupado com o diabo, uma vez que você se sujeita a Deus. Então entenda isso. É preciso lutar. Se houve batalha nos céus, imagina aqui nessa terra. Lá no céu não tinha nada para se corromper, teve batalha. Imagina aqui nessa terra que há muitas coisas que levam o homem a se corromper. Mas ainda há necessidade de peleja, de batalha. E quando diz que houve peleja nos céus, aqui haverá peleja o tempo todo. Enquanto você viver, enquanto eu viver, nós vamos ter que pelejar contra esse dragão, contra essa antiga serpente, contra esse acusador de nossos irmãos. Nós temos que lutar contra ele, nós temos que se sujeitar a Deus para resistir o diabo, resistir à vontade dele, para estarmos vencendo, para alcançarmos a salvação, a nossa salvação, e estarmos com Deus na glória. Então, ele foi expulso de lá, ele foi lançado para a terra,
E hoje ele persegue a igreja de Cristo, ele persegue o cristão, ele persegue aquele que é de Deus. Mas aquele que é de Deus, a igreja de Deus, resistindo o diabo, ele fugirá de vós. E o próprio Senhor Jesus disse que o inferno se levantará contra as portas da igreja, mas não prevalecerá contra ela. Olha as promessas que Deus nos deu. E para acabar com esse mal, Deus nos dá autoridade. Olha o que ele vai dizer em 1 João, primeira carta de João, no capítulo, deixa-me ver aqui, capítulo 5, versículo 18. Olha o que ele vai dizer. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, o Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Está vendo só? O maligno não toca naquele que é de Deus. O dragão, o diabo, ele não toca naquele que é de Deus, porque Deus o guarda. Mas para isso, para que Deus venha me guardar e o maligno não me tocar, eu tenho que me sujeitar a Deus e resistir o diabo. Eu tenho que fazer a vontade de Deus e não aceitar fazer a vontade do diabo. Eu me torno mal quando o meu coração se corrompe para o pecado, para as vontades do diabo. Mas se o meu coração se volta para Deus, se o meu coração está em Deus, eu não tenho que preocupar com o diabo, porque o diabo não tem autoridade sobre mim, uma vez que eu me sujeito a Deus. O que é de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. E as pessoas têm essa preocupação. Por que Deus fez o diabo? Por que Deus fez isso? Deus não fez diabo, Deus fez anjo de luz. Deus não fez homem mau, Deus fez o homem bom, imagem semelhante de Deus. O problema é que o ser humano tem se corrompido na mente, no coração. E nós precisamos mudar isso, nós precisamos lutar contra isso, contra os nossos desejos que nos traz corrupção, que nos leva a corromper. O que nos leva a corromper nem é o diabo, não estou aqui defendendo o diabo, mas o que nos leva a corromper é o que está dentro de nós, é o que está dentro do coração. E se a gente proceder com sabedoria aqui no coração, a gente vai estar fazendo a vontade de Deus e o diabo não vai poder tocar. Deus nos deu essa autoridade. E Lucas 10, a gente pode ver aqui na palavra de Deus em Lucas 10, 18, que a palavra de Deus diz que Deus nos deu essa autoridade. E a gente vê que em Lucas 10, que o Senhor Jesus ele deu autoridade para os discípulos, e esses discípulos saem, e o que acontece? Quando os discípulos vão com a ordem de Jesus para pregar o Evangelho, eles saem, e saindo eles para pregar o Evangelho, para poder curar enfermos, expulsar demônios, como Jesus tinha ordenado a eles, e por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Esses sinais vão te acompanhar os que crerem, em meu nome falarão novas línguas, pegarão de serpente, dando algum lhes fará. Ele vai dizer aqui sobre o regresso dos 70 que foram enviados. Lucas 10, 17 diz sobre o regresso dos 70. E no versículo 18, ele diz assim, eu vou ler o 17 também para ficar melhor. Diz assim, então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Você vê que aqui Jesus vai falar para os 70 que ele viu Satanás cair do céu como um relâmpago. Por quê? Porque ele foi expulso de lá. Então Jesus via ele caindo. Então Jesus vai falar para os discípulos que não era para eles se alegrar, porque os demônios se submetiam a eles no nome de Jesus. Era para eles se alegrar, porque o nome deles estava escrito no reino dos céus. É isso que está escrito aqui. Olha o versículo 19. Eis que vos dou autoridade para pisardes. Deus deu autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Ele vai dizer, eis aí, dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, sobre todo o poder do inimigo. Então eu não tenho que estar preocupado com o diabo, eu tenho que estar preocupado em obedecer a Deus, porque se eu obedecer a Deus, eu tenho autoridade no nome de Jesus para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do mal. Então eu não tenho que estar preocupado, eu tenho que estar preocupado em colocar em prática a minha obediência à palavra de Deus para que eu seja salvo, para que eu tenha poder sobre o inimigo. Mas eu só vou ter poder sobre o inimigo se eu me sujeitar a Deus, como fala em Tiago. Então veja bem,
nesse fim dos tempos agora, as pessoas estão esquecendo disso, esquecendo de verdadeiramente se sujeitar a Deus para que o diabo venha fugir. As pessoas estão vivendo escravas da vontade do diabo, e não é para ser assim. Deus não criou o homem para ser escravo do diabo, Deus criou o homem para ser livre, livre em Cristo Jesus. Mas a falta de entendimento, a falta de sabedoria tem levado muita gente a sofrer, como o próprio Deus falou em Oséias 4,6, meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Ele diz, porque tu, sacerdote, rejeitaste o meu conhecimento, também rejeitaria a ti, para que não sejas sacerdote diante de mim, rejeitaria os teus filhos. Então tem muitas pessoas sendo rejeitadas por falta de conhecimento, mas quando a pessoa passa a ter conhecimento, Deus não rejeita. Por quê? Porque ele diz que todo aquele que não tem entendimento, peça e o Pai dá. E todo que pede, recebe. Então, se a pessoa buscar esse entendimento, o próprio Espírito Santo ensina. A palavra de Deus ensina a pessoa a viver uma vida. E quando ela se sujeita a Deus e passa a dar ouvidos à palavra do Senhor, ela tem autoridade sobre todo mal. Mas as pessoas hoje têm vivido com muito medo. As pessoas hoje vivem com tanta coisa na cabeça, preocupadas com medo, e não usam da autoridade que o Cristo nos dá, o Senhor Jesus. Jesus disse aqui em Lucas 10:18, que Ele nos dá autoridade sobre serpente e escorpião. Essa serpente aqui é o diabo, aqui está falando sobre o poder do inimigo, no versículo 19 também. No versículo 17, 18, 19, Jesus está falando isso. E os discípulos saíram e eles se alegraram, porque eles viram que no nome de Jesus eles tinham autoridade para curar enfermos, para expulsar os demônios, porque os demônios submetiam a eles pela autoridade no nome do Senhor Jesus, que Jesus tinha dado. Mas Jesus vai falar para eles que nem era para eles ficar tão alegre, só porque os demônios lhes submetiam. Era para que a alegria deles estivesse, porque o nome deles estava enrolado nos céus. Olha o que ele diz no versículo 19, ó. Eis aí que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Aí ele vai dizer no versículo 20, ele diz assim, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus, quer dizer, escrito no livro da vida. Olha para você ver que maravilha. Uma vez que você se sujeita a Deus, o seu nome é escrito no livro da vida. E uma vez que você tem o seu nome escrito no livro da vida, você tem salvação, você tem autoridade sobre o inimigo, sobre a antiga serpente. Então, não tem que ficar preocupado com essa questão, se Deus criou, como muita gente fala, Deus, por que será que Deus criou o diabo? Por que Deus criou tanta coisa? Deus não criou nada ruim. Deus criou tudo bom, tudo perfeito. O homem que tem que estragado com muita coisa. O homem que tem se corrompido. O homem que tem dado lugar ao diabo. Vamos parar de estar procurando ocasião nas situações para dar lugar ao diabo. Vamos parar de dar desculpa que eu não consigo, não tem jeito, porque Deus deu autoridade. Então vamos usar a autoridade que Deus nos deu para a gente poder vencer esse mal, para a gente poder estar indo morar na glória, para a gente poder ter o nome escrito lá no livro da vida. Vamos parar de dar desculpa que não tem jeito. Tem gente que usa do termo a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está escrito isso, mas ali quer dizer, o espírito está pronto, porque quando eu estou no espírito, o espírito é forte. A carne é fraca por quê? Porque se eu der lugar à carne, se eu passar a fazer vontade da carne, eu vou me tornar fraco. Mas se eu der ouvidos ao espírito e eu me tornar uma pessoa praticante da palavra de Deus, eu vou ser um homem espiritual, então eu vou ter autoridade sobre o diabo. Não tem desse negócio de carne fraca. A carne é fraca quando eu estou na carne, mas se eu deixar de estar na carne e estar no espírito, eu vou estar em Cristo Jesus. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então é isso aí. Apocalipse 12, a gente vê ali, a partir do versículo 7, que anjos pelejam no céu. Então nós temos essa batalha aí, nós temos que pelejar. Meu amigo, minha amiga, vamos pelejar. Vamos lutar, não esmorece não dá lugar ao diabo não, vamos lutar, vamos pelejar, assim como o diabo perseguiu a Jesus nos dias de Jesus, ainda que o diabo perseguiu a igreja de Cristo naquele tempo, persegue hoje, assim como o diabo, ele lutou e tem lutado até hoje para roubar almas, para poder destruir com o homem, ele luta hoje.
E o negócio é o seguinte: o ser humano às vezes cansa de pelejar. Muita gente diz assim: eu estou cansado de lutar. Eu estou cansado de ir na igreja, eu estou cansado de buscar, eu estou cansado de ouvir palavras que dizem você vai vencer, mas não consigo vencer. Eu estou cansado disso. Tem muitas pessoas dando desculpa de que está cansado, está desistindo. Eu quero dizer para você que o diabo não cansa. Se você quiser ser um vencedor, tome posição, se sujeita a Deus, use da autoridade do Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Use da autoridade que Ele te dá. Faça uma comunhão com Deus. Entre em comunhão com Deus. Faça uma aliança com Deus. Entregue os teus caminhos ao Senhor. Use da autoridade. Luta e venha vencer os seus inimigos. Venha vencer o diabo, a antiga serpente, o dragão. Venha vencer todo e qualquer problema que estiver à tua volta. Coloque no teu coração esta palavra. Seja um vencedor. Não se preocupe com o poder do inimigo, o poder de destruição, o poder que ele tem, porque ele tem poder para destruir. E o próprio Jesus falou isso, que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. E a gente sabe que pouco tempo resta, e ele tem feito muito isso hoje. O diabo tem matado pessoas no vício, o diabo tem matado pessoas na prostituição, o diabo tem matado pessoas com fome e miséria, o diabo tem matado pessoas no engano. Muitas são as formas que o diabo tem usado para matar as pessoas, para destruir com a vida das pessoas, o desânimo, a mentira, o que eu acabei de falar até mesmo sobre o diabo, o orgulho. Pessoas estão se matando, morrendo por causa do orgulho, é orgulhosa, não quer mudar, não quer aceitar, não concorda. Pessoas que de repente se corrompem, a corrupção. Então tudo isso tem destruído com o homem. E às vezes as pessoas não se dão conta de que elas mesmas estão dando as armas na mão do inimigo para que o inimigo venha destruir com ela. Quando é que eu dou armas na mão do inimigo? Quando eu faço aquilo que o diabo usa contra mim para me destruir. Quando eu faço a vontade dele, quando eu faço a vontade da carne, mas quando eu faço a vontade de Deus, eu me torno vencedor. Porque aqui em Apocalipse, ele vai dizer, no versículo 11, capítulo 12, versículo 11, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Olha só. Aqui diz, por causa da palavra, do testemunho e algo muito profundo, o sangue do Cordeiro. Aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário para resgatar o pecador do pecado, aquele que se arrepende, aquele que passa a entender que esse amor de Deus é para aqueles que nele creem, para aqueles que se sujeitam a ele. Esses ele dá autoridade no teu nome para expulsar o diabo, para que o diabo venha fugir deles, como a gente viu em 1 João 5,18, aquele que é de Deus, que se sujeita a Deus, o maligno não lhe toca, o maligno não tem poder sobre aquele que é de Deus. Então coloque isso no teu coração. E mais uma vez, para que não se esqueçam, Deus não criou nada ruim. Tudo que Deus criou é bom, tudo que Deus criou é maravilhoso. O diabo era anjo de luz. Ele que se corrompe se torna mal. A escolha daquele anjo, aquele orgulho, aqueles pensamentos é que levaram ele a se corromper. Então, cuidado com os maus pensamentos, cuidado com a falta de interesse nas coisas de Deus, cuidado com a brincadeira com aquilo que é de Deus, cuidado com o desleixo com as coisas que é de Deus. Como assim? Quando eu sei que eu tenho que orar, eu deixo de orar. Eu sei que eu tenho que vigiar, eu deixo de vigiar. Né? Quando eu sei que eu tenho que fazer o bem, não faço. Então, a nossa vida é isso. Ela é o que nós escolhemos. Deus nos dá autoridade no seu nome para vencer. Seja um vencedor. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você pode todas as coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu preciso colocar esta palavra em prática. É isso aí. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus.